Round de discussão de casos clínicos. Hoje você vai aprender, nessa sequência de casos, como a gente monta uma conduta que funciona no tratamento das principais lesões que a gente encontra no dia a dia. Uma das dúvidas que eu sei que você tem eu sei que você tem duas grandes dúvidas, sendo a número 1 é chegar ao diagnóstico e a número 2 é como fazer um tratamento que dá certo e que funciona. E hoje, nesse primeiro caso, eu vou mostrar de forma objetiva quais tratamentos deram certo. Porque por vezes você não sabe se o que funcionou foi o período de repouso, foi o anti-inflamatório, foi o bifosfonato. Hoje eu vou mostrar exatamente como é a resposta do Penhox em um tratamento de uma osteoartrite severa, qual é a porcentagem de melhora que esse cavalo teve após a gente implementar o uso de Children e outras sequências de tratamento que a gente fez. E por que eu estou mostrando isso? Que é para você ter embasamento com o seu cliente, para mostrar, olha, isso realmente funciona. Qual é a taxa de possível sucesso? Então, vem comigo. Meu nome é Júlio Paganella, sou da VetClean e nesses próximos 20 minutos você vai entender como esse caso é espetacular para exemplificar isso. Bom, esse é um cavalo manga larga marchador, um cavalo que fazia várias pequenas competições. Ele tinha 9 anos de idade e apareceu aquele clássico mancando de um dia para o outro, sem nenhuma alteração de casco ou alterações que nos sugerissem algo relacionado ao estojo córneo, que é algo muito comum nesses casos de o cavalo aparecer de uma hora para outra mancando. E no exame físico vocês podem observar já a garupa do lado esquerdo tem leve área de atrofia do membro pélvico esquerdo na região da garupa. Isso não é patognomônico de nenhuma lesão em específico, mas isso nos diz que possivelmente esse cavalo já está mancando talvez há um certo tempo, pois ele já tem uma atrofia evidente. E quando a gente vai aqui para o exame físico, eu quero que vocês observem pé esquerdo, toda vez que ele toca o solo, ele eleva a garupa, inclusive abaixa a cabeça. Isso a gente considera aí uma claudicação severa do membro pélvico esquerdo. Vamos aqui de novo, nesse mesmo slide, pé esquerdo no chão, eleva a garupa, dificuldade em seguir o movimento de marcha que esse cavalo está acostumado a fazer. Outro ponto para observar, na foto à direita, esse cavalo tem uma posição que remete muitas vezes ao padrão de casqueamento e ferrajamento, que é os cascos levemente achinelados e o membro que a gente chama de uma posição acampada, que é posicionado mais para trás, muitas vezes em função dessa conformação do casco proveniente de talvez possíveis erros no casqueamento e no ferrajamento. Então, bem evidente, claudicação no membro pélvico esquerdo. Aqui a gente vai ver agora rodando em círculos. E por que eu estou mostrando isso semelhante a um aparelho celular? Porque isso é um aplicativo onde a gente avalia de forma objetiva a claudicação. Então, pelo próprio celular, a gente filma e demonstra, de acordo com a posição da cabeça, da pelve do cavalo, as possíveis alterações de assimetria do movimento. E vocês podem observar que, vou apontar aqui na TV, aqui o pélvico esquerdo está num movimento mais para cima, em comparação ao direito. Pois, observa agora aqui comigo, um movimento de um cavalo deve ser uma simetria. Deve descer a montanha, subir a montanha, descer a montanha.
esse é o movimento de um cavalo normalmente quando está trotando ou marchando. Então, muito evidente uma claudicação do membro pélvico esquerdo, e como ele está mancando muito do pélvico esquerdo, ele acaba também movimentando a cabeça, então dá um movimento de assimetria também na mão esquerda, muito em função dessa claudicação severa. A gente tem várias formas de fazer um exame de claudicação e uma delas é o que a gente mostra nos 7 passos que a gente ensina para fazer um exame de claudicação, é que por vezes a gente vai chegar numa encruzilhada e decidir, em muitas situações, partir para os bloqueios com anestésico em ramos nervosos para identificar a região anatômica foco da claudicação. Em outras situações, a gente vai partir para a imagem, iniciando pelo raio-x, e depois, na sequência, a gente vai decidir ou não pela opção de realizar bloqueios anestésicos. Nessa situação, e diria que 90% das situações, especialmente quando manca de membro posterior, membro pélvico, eu opto, muitas vezes, depois de fazer toda a sequência do exame clínico e físico, aqui eu não mostrei toda a sequência, eu mostrei algumas etapas, aí a gente faz o raio-x. Obviamente, pelo padrão de claudicação que esse cavalo tinha, ele mancava muito nas flexões, tanto do boleto, do jarrete, da patela, não tinha uma flexão que ele mancava menos ou que demonstrava maior grau de claudicação, eram muito semelhantes. E esse foi um dos motivos que eu optei por iniciar pelo raio-x, já que esse cavalo não tinha nenhuma efusão evidente, aparente, iniciei pelo raio-x e depois vocês vão ver as decisões que a gente fez nessas situações. E eu quero agora que vocês observem atentamente essas imagens de raio-x. Observem, e agora pode apontar aqui para a TV, nesse superfície plantar da primeira falange e próximo aqui ao osso sesamoide, vocês podem observar uma área fragmentada. O que é isso? Isso é um fragmento de osteocondrite, que é uma das doenças ortopédicas do desenvolvimento. Bom, esse cavalo tem 9 anos, esse fragmento já está há muito tempo. Eu quero, novamente, volta para o raio-x, observa primeiro aqui na tela, observe essa área aqui no aspecto dorso-medial dessa articulação, tem uma formação de osteófitos. Por mais que, agora fica como dica, os fragmentos plantares ou palmares na região do boleto, especialmente nessa superfície da primeira falange, elas normalmente têm baixa relevância clínica, mas a gente já sabe, de acordo com vários estudos, que cavalos que têm fragmentos de OCD têm uma maior tendência a desenvolver osteoartrite nessa articulação que está o fragmento. Por isso, fragmentos dorsais na frente do boleto, por exemplo, a gente recomenda fazer a remoção cirúrgica. Fragmentos plantares normalmente não, a não ser que tenha um padrão clínico. Mas aí nessa situação, será que esse fragmento associado a um processo inicial de osteoartrite é a causa da claudicação desse cavalo? Aí vamos para as imagens do jarrete, que é, na maioria das raças, diria com a única exceção talvez cavalos de corrida, mas se a gente pega as principais raças nacionais, manga larga marchador, cavalos crioulos, quarto de milhas e talvez aí alguns cavalos de salto, mas talvez nessas 3 principais raças nacionais que fazem trabalho, serviço como provas funcionais, como todas essas raças que eu comentei, tem uma alta probabilidade em função do tipo do exercício, de questões que a gente não entende perfeitamente, mas possivelmente relacionadas a um eixo genética, conformação, e claro, há muitas alterações que vêm lá desde o desenvolvimento da vida fetal e que se inicia também nos primeiros anos de vida adulta. Esses animais são muito suscetíveis a alterações no jarrete. E aqui, vira para mim aqui na TV, só para eu mostrar, depois você vai observar com calma os slides aí, a gente vê
áreas de formação de osteófito e muitas áreas de lise óssea aqui no terceiro tarsiano e também no central do tarso. Agora joga para o slide para você observar com calma essas alterações. Logo, temos alterações na articulação do boleto e na articulação intertársica distal e tarso metatarsiana do jarrete. Como vamos definir o que dói mais? Agora eu vou voltar novamente. Como é um caso, uma claudicação severa, evidente, sem efusões, eu vejo que esse boleto tem essa área de fragmento de osteocondrose associada a um início de formação de osteófitos, indicando um possível início de osteoartrite. O jarrete tem esses achados. Eu optei por fazer bloqueio articular no boleto, para eu entender, colocando um volume de 5 ml de anestésico no boleto, se essa articulação era realmente o principal problema. Então, coloquei, esperei mais ou menos 10 minutos, que é o tempo médio, e aí o que nos mostra, isso é uma avaliação objetiva da claudicação. Você pode ver a olho nu, você vai falar, bom, esse cavalo seguiu mancando e realmente ele não teve um bloqueio da articulação do boleto do pé esquerdo positivo, pois seguiu mancando muito claramente. Mas o que é interessante quando a gente usa esse sistema de avaliação objetiva é que nos diz, agora observa aqui ó, embaixo, comparando antes do bloqueio com depois do bloqueio, melhorou em 31%, ou seja, reduziu 31% a claudicação desse cavalo após a colocação de anestésico na articulação do boleto. Então, é muito interessante, pois nesse caso eu entendo que talvez 30% da claudicação desse cavalo é relacionado à articulação do boleto. Mas os outros 70%, aí, como eu vou descobrir? Aí, partir para mais bloqueios. Eu tenho uma técnica que eu uso de bloqueios para bloquear a região do jarrete. Se você é nosso aluno na plataforma de ortopedia, certamente você não sabe, você sabe muito bem como fazer isso. Se você ainda não é aluno e quer fazer parte da plataforma de ortopedia, aprender na prática como a gente realiza isso, embaixo aqui dessa aula tem um link para você se tornar membro da plataforma de ortopedia. Mas, feito esse bloqueio do boleto, melhorou 30%, mas não é considerado um bloqueio positivo, eu bloqueei perineural a região do jarrete após o bloqueio da região proximal do metatarso e do nervo tibial. E veja que interessante, tanto visualmente, observa esse vídeo, você vai notar que esse cavalo aí melhorou muito. Você pode até ver que ele está com uma bandagem no boleto, pois eu havia feito bloqueio no boleto, mantive a bandagem só por questão de limpeza e fiz o bloqueio perineural na região proximal do metatarso e do nervo tibial. Aí agora, vamos novamente comparando antes e depois aqui comigo na tela. Depois do bloqueio da região do jarrete, esse cavalo melhorou 100%. Veja que interessante. Ou seja, fechei o diagnóstico. A relação do boleto era de 30% desse grau de claudicação. Porém, os outros 70% se referiam a esses achados na região aqui do jarrete. E comparando agora, pé esquerdo, que era o que claudicava, com o pé direito, sem claudicação, coloca esse slide total aí na tela para o pessoal observar como é diferente. Observem no terceiro tarsiano, como a gente tem áreas de lise óssea e formação de osteófitos. Observem também a formação aqui anatômica do osso central do tarso, ou seja, temos áreas de lise óssea. Temos um processo ativo envolvendo o osso subcondral. Temos osteófitos que envolvem aí já a periferia dessas articulações. Lembrando que as articulações do jarrete, elas
são intertársica proximal, tibiotarsica, talocalcânea, intertársica distal e tarso-metatarsiana. A intertársica distal e a tarso-metatarsiana não se comunicam entre si, nem com a tibiotársica. Isso é importante, pois esse é um dos motivos que esse cavalo não apresentava efusão na articulação tibiotársica, que é aquela que tem maior movimento no jarrete. E aí o que nos ajudou a fechar esse diagnóstico foi a associação de padrão clínico, avaliação de imagem e bloqueio perineural. E aqui, como mostrei para vocês, mostramos uma forma objetiva. Mas aí entra, bom, o que fazer? E aqui a grande dica para mostrar para os clientes de vocês, pois muitas vezes nós que estamos aqui no campo de batalha atendendo, a gente vai lá e dá uma bomba atômica com uma sequência de vários medicamentos, de injeção articular, e não sabe exatamente o que fez esse cavalo melhorar. Mas agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse tratamento. Como era um cavalo que eu tinha na mão, perto, poderia atender com uma sequência e entender as respostas. A primeira coisa que eu fiz, agora coloca aqui o slide na tela de novo, tela cheia para a turma entender. Então, uma das coisas que eu fiz, iniciar o tratamento com Penhox, que é o firocoxib cox-seletivo que a Ceva produz, utilizando a dose de bula, fazendo o quê? Comparem agora, eu quero que vocês observem. O dia 9 foi o dia que eu fiz o diagnóstico. E o dia 13 foi o dia que eu fui revisar. Vamos lá, 9, 10, 11, 12, 13. 4 dias após o diagnóstico. No dia 9 mesmo a gente já começou o tratamento com o Penhox. A gente já começou o tratamento aqui com o Penhox. Não fiz mais nada, não infiltrei, não mudamos o manejo, não fizemos casqueamento e ferrajamento. Não fez nada, somente utilizou o Penhox. E olha que fantástico, avaliando de forma objetiva, antes do Penhox, vocês viram o grau de claudicação que o cavalo tinha. Após o Penhox, agora eu quero que vocês mirem aqui na tela, somente utilizando o Penhox, sem nenhum outro produto, esse cavalo reduziu a claudicação em 56%. O que isso mostra? Que o Penhox é altamente eficaz em controlar a dor da claudicação. Evidente, melhorou 56% sem nenhuma outra terapia. E aí o que a gente fez, claro, agora vamos mostrar as outras terapias associadas. Nesse mesmo dia 13, o que a gente precisava fazer o quê? Ajustar o casqueamento e ferrajamento. Quero que observem na tela aqui a imagem da esquerda, como o cavalo estava antes, e depois de um manejo de casqueamento e ferrajamento adequado que nós fizemos. Coloca a tela toda, o slide todo na tela aí para o pessoal ver. Observem a postura do cavalo em relação à posição da pelve, em relação ao ângulo do jarrete e a angulação do casco. Antes, o cavalo estava numa posição ruim, pois estava mal casqueado, mal ferrado. A gente ajustou o casqueamento e o ferrajamento. A gente optou por uma ferradura para trazer esse centro de apoio do casco mais para a região central. E veja só, lembram que antes o cavalo, somente com o Penhox, havia melhorado 56%. Só com o Penhox. Agora, nesse mesmo dia, na hora, imediato, após o casqueamento e ferrajamento, esse cavalo melhorou 83%. Então, se antes só com o Penhox melhorou 56%, adicionou mais quase 30% somente ajustando o casqueamento e o ferrajamento.
Veja que fantástico. Nessa mesma sequência, a gente iniciou então fisioterapia e reabilitação dinâmica, o cavalo se movimentando em alguns exercícios específicos, passava a maior parte do tempo solto em piquete e esse padrão se manteve aí em 83%. E aí foi que eu decidi, bom, a gente tem áreas de lise óssea importantes. Se tem lise óssea, esse processo está ativo no subcondral. Se esse subcondral está ativo, tem muita dor. Como eu vou modular isso? Uma das melhores opções de tratamento que a gente tem se chama Children, que é um bifosfonato que vai lá se ligar nas regiões onde há maior inflamação no tecido ósseo e vai controlar essa proliferação dos osteoclastos e, como efeito secundário, também controlar a dor, deixando para que os osteoblastos modulem isso, melhorando aí essa formação desse novo tecido ósseo e, consequentemente, como efeito secundário, modulando também a dor. Então, o que eu fiz foi 2 frascos de Children. Eu sou um adepto da perfusão regional, pois a perfusão regional a gente consegue colocar uma concentração maior exatamente dentro do foco. Então, fazendo aí, eu fiz isso uma vez por semana, por 5 semanas. Como era somente esse membro acometido, fiz exatamente isso, uma vez por semana, ia lá, 2 frascos de Children e veja só o resultado que eu tive após essa sequência de tratamentos, foi que ao final do total de aplicações de Children, 5 aplicações, 2 frascos via perfusão regional, esse cavalo melhorou 92%. E o que é interessante nisso? Pois normalmente o que a gente costuma fazer em terapias com lesões como essa é o quê? Infiltrar essa articulação. E nesse momento eu optei por não infiltrar essa articulação. A gente fez tratamento inicial com Peniox, ajustamos casqueamento e ferrajamento, introduzimos fisioterapia e reabilitação, e aí eu entrei com o Children para a gente modular essas alterações ósseas como um todo, melhorou 92%, proprietária feliz que voltou a montar o cavalo. Então, esse primeiro caso foi para mostrar de forma objetiva como realmente é eficaz, iniciando com o Peniox e depois as outras terapias e finalizando com o Children. Então, Peniox, Children, uma dupla altamente eficaz no manejo de casos de osteoartrite intertársica distal e tarso-metatarsiana, que tem alta prevalência na maioria das raças que a gente trabalha. Gostou desse caso? Então, clica aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e te espero no próximo caso.